Bom dia a todos, que Jesus esteja conosco. Nós vamos iniciando então com uma prece, já que não podemos estar na nossa casa presencialmente, mas vamos então unindo os nossos pensamentos, cada um onde estiver na sua casa, elevando os nossos pensamentos a Jesus, a Deus acima de tudo, rogando as bênçãos dos amigos espirituais para cada um de nós nesta hora que passa, pedindo com que cada um receba aquilo que é necessário nesse instante, abençoando a cada um, as nossas casas, os nossos lares, os nossos familiares, estendendo, Senhor, o nosso pedido a todos aqueles que nesse momento passam por alguma aflição ou dificuldade. Abençoa-nos a todos, Senhor, e fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Hoje nós estamos comentando o capítulo 18 do Livro dos Médiuns, nos seus itens 221 e 222. Esse capítulo, Kardec dedicou esse capítulo a falar dos inconvenientes e perigos da mediunidade. É um capítulo que, como eu falei, está dentro do Livro dos Médiuns. E o Livro dos Médiuns é um dos livros da codificação que explica todas as questões relacionadas à mediunidade, à faculdade mediúnica. E o que seria essa faculdade, para que a gente pudesse entender um pouquinho mais adiante quando a gente for falar dos inconvenientes e dos perigos dessa faculdade, se é que existem. Então, o que seria mediunidade? A mediunidade é uma habilidade, é uma possibilidade que nós, seres humanos encarnados, temos de sermos o veículo que transmite, que faz uma conexão entre o mundo invisível dos desencarnados, dos espíritos que continuam como consciências, com o nosso mundo aqui encarnado. Ou seja, a mediunidade é um instrumento através do qual os espíritos desencarnados se utilizam para se comunicarem com aqueles de nós que estão encarnados, que estão aqui revestidos de um corpo de carne, tendo uma experiência na Terra. Então, a mediunidade é esse instrumento. Então, por consequência, quem seriam os médiuns? Médiuns são pessoas dotadas dessa faculdade que possibilita essa comunicação entre os dois planos e que então se colocam a serviço nessa tarefa de comunicação entre os dois planos da vida. E uma pergunta que é sempre clássica, né? Nós sempre ouvimos muito na casa espírita, nos cursos, em conversas, às vezes até fora da casa espírita, porque é um assunto que desperta a curiosidade das pessoas, é se todos somos médiuns. Então, nós diríamos assim, se a mediunidade está baseada na percepção da presença de um espírito e ele poder imprimir de alguma forma ou trazer para nós as suas sensações, os seus pensamentos e as suas ideias, ou seja, isso está na base da influência que os espíritos exercem na nossa vida, e como essa influência ela é geral, todos os encarnados estão sob a influência dos espíritos, nós estamos sempre trocando informações, temos um pensamento aqui e agora e ele pode estar sendo sugerido por um espírito. Eu, encarnado, posso estar tendo uma qualidade de pensamento agora e com esse pensamento eu estou influenciando também
um espírito desencarnado. Então, os dois planos de vida estão sempre se comunicando. Isso é da lei natural da vida. Não é porque os espíritos estão num outro plano, para nós invisível, que eles não continuam pensando, sentindo, tendo ideias e interferindo de alguma forma na nossa vida aqui na Terra. É como se nós, vivendo num grande condomínio de apartamentos, mesmo que a gente não se conheça, nem todos os moradores do prédio se conheçam, mas se um vizinho faz um barulho mais alto durante um certo tempo, ele vai perturbar ou vai influenciar o cotidiano dos demais moradores, porque isso é a vida em comunidade. Nós influenciamos uns aos outros porque vivemos em comunidade, em sociedade. Da mesma forma que vivemos em sociedade, em comunidade, entre nós encarnados, essa grande comunidade formada por encarnados e desencarnados também funciona sob as mesmas leis. Nós estamos o tempo todo em contato uns com os outros, embora nós encarnados não percebamos, não tenhamos a vidência ou a audiência para percebermos a presença dos amigos invisíveis, mas isso não quer dizer que eles não estejam perto de nós. E pelo simples fato de convivermos, estamos trocando ideias, pensamentos, emoções, sentimentos o tempo todo. Isso faz parte da vida. E como esse fenômeno faz parte da vida, essa troca e essa convivência entre encarnados e desencarnados faz parte da vida, nesse aspecto, se todos sofremos a influência dos espíritos, todos seríamos médiuns, porque estamos todos sob a influência dos espíritos. Mas, para nós, em doutrina espírita, como é que nós designaríamos esse que é médium? Além dessa característica que nós acabamos de falar, o médium é aquele que percebe a presença dos espíritos e se presta a esse serviço, a esse trabalho de uma forma consciente, bastante disciplinada e dedicada. Então, o médium para nós em doutrina espírita será aquele que se dedica à tarefa, sendo um instrumento, um veículo através do qual os espíritos podem trazer as suas informações, as suas ideias, às vezes os seus sofrimentos, para serem acolhidos e tratados e atendidos. Então, para nós, o médium é aquele que tem consciência dessa comunicabilidade, dessa possibilidade de comunicação. Então, algumas pessoas, alguns de nós, ou às vezes muitos de nós, encarnam com essa tarefa. A tarefa de ser um intermediário entre os dois planos. Nós temos inúmeros exemplos nos nossos relatos de pessoas que trabalham dessa forma. Nós vemos o Francisco Cândido Xavier é um exemplo, Divaldo Pereira Franco é outro exemplo, e na nossa casa, nas várias reuniões mediúnicas, muitos de nós se dedicam a esse exercício dessa comunicação, dessa possibilidade de comunicação entre os dois planos. E especificamente dentro desse capítulo, Kardec reservou uma reflexão a respeito de inconvenientes e a respeito de perigos que possam existir relacionados a essa tarefa mediúnica. Então, o que seriam as condições para que alguém seja um bom intermediário, um bom instrumento mediúnico?
Se nós pegarmos e fizermos uma comparação com uma comunicação normal, duas pessoas conversando, uma está contando uma história para outra pessoa de alguma coisa que ela ouviu. Se essa pessoa que está trazendo uma história que ela já tinha ouvido de uma terceira pessoa, comunicando essa história a uma outra, a história será cada vez mais verdadeira, mais fidedigna, se esse que comunica transmite muito precisamente, muito claramente aquilo que ele ouviu, aquilo que foi trazido para ele. Mas se esse que comunica a história, de alguma maneira, começa a trazer ingredientes das interpretações pessoais dele a respeito do que ele ouviu, ele começa a interferir na veracidade daquilo que foi trazido a ele. Então, se a gente puder, com esse simples exemplo, pensar na função, no papel do médium, ele será sempre um bom médium se ele consegue trazer com veracidade, fidedignidade, aquilo que o espírito comunicante está transmitindo. E se o médium interfere de alguma forma, nós vamos verificar que é alguém que ainda precisa exercitar, praticar melhor, filtrar melhor essa comunicação, essa informação. Então existem condições para que essas comunicações aconteçam. Existem requisitos para que uma boa comunicação possa acontecer. Primeiro, a gente vai mencionar o bom senso. Um bom médium, ele sempre vai observar as comunicações que chegam através dele e ver se aquele conteúdo está dentro de um critério de bom senso. Depois, cautela é um outro requisito, é uma outra condição. Todos nós que somos médiuns ostensivos, trabalhadores da mediunidade, precisamos ter cautela a respeito daquilo que é trazido e que pode ser transmitido através de nós médiuns. Então, nem tudo o que nos é trazido pelos espíritos são de origem positiva, fidedigna, porque existem espíritos que querem, às vezes, confundir, como existem homens que gostam de confundir os outros. Não é porque nós estamos desencarnados que nós já modificamos as nossas tendências e as nossas preferências. Então, do outro lado da vida, existem espíritos que gostam, que se alegram ou até se comprazem em ficar confundindo a nós encarnados. Então, a cautela é um ingrediente muito importante nas comunicações. Seriedade e circunspecção, ou seja, a tarefa mediúnica não pode ser feita nem desempenhada em qualquer lugar sem nenhum preparo prévio para que ela aconteça. É necessário uma concentração, é necessário silêncio, é necessário uma seriedade na dedicação à tarefa. Ela não é uma brincadeira, ela não é uma curiosidade, é uma atitude de respeito e de, vamos dizer assim, de seriedade diante dessa tarefa. Ali estão irmãos nossos, só estão desencarnados em uma condição diferente da nossa, mas que trazem os seus dramas, as suas dores, as suas dúvidas, às vezes as suas impressões. Isso no caso deles estarem mais ou menos no nível do nosso entendimento, né, do nosso alcance. E também existem aqueles espíritos que trazem orientações importantes em momentos difíceis que nós passamos. Para tudo isso
é necessário uma atitude de respeito, de circunspecção e de seriedade. Então, é um momento onde nós nos recolhemos, nós entramos em prece, nós vamos buscando entrar em sintonia com aqueles que dirigem o trabalho. Temos todo uma prática, entre aspas, um ritual das preces, das leituras, dos estudos preliminares, para ir preparando o ambiente para que a comunicação fidedigna possa acontecer. E precisamos também, numa reunião mediúnica, por exemplo, de pessoas que tenham já um pouco de experiência nesse trabalho, para que elas possam orientar, às vezes, aqueles que estão iniciando na tarefa. Então, não é uma tarefa feita por curiosos ou por iniciantes todos juntos. Sempre existe a necessidade de ter uma orientação de alguém que tem mais experiência no processo, para que o trabalho se desenvolva de uma forma feliz, de uma forma com resultados eficazes para todos, para os desencarnados que se comunicam e para aqueles médiuns que ali estão treinando, fazendo o seu exercício mediúnico, que é o que nós chamamos de desenvolvimento mediúnico. Na prática, no constante exercício, essa capacidade de comunicação com o plano invisível vai se ampliando e vai se sedimentando e solidificando. Então, como nós estamos percebendo, é um trabalho que exige muito cuidado, exige muita disciplina, exige muita seriedade. Ele não pode ser feito de qualquer maneira. E as casas espíritas, que são casas espíritas sérias, desempenham as suas tarefas mediúnicas dessa maneira. Então, se nós precisarmos de uma primeira referência de trabalho mediúnico sério, nós vamos precisar observar essas características. E é por isso que Kardec, então, aqui nesse capítulo 18, que é o objeto aqui da nossa reflexão de hoje, fala dos inconvenientes e dos perigos da mediunidade. Será que existem inconvenientes? Diante de todas as condições que eu listei, quais seriam os inconvenientes da mediunidade, de alguém que trabalha, que exerce essa condição, essa tarefa? Quem esteja fora desses parâmetros que nós falamos, de seriedade, de cautela, de bom senso, de recolhimento, nesse sentido, quando a gente foge desses parâmetros, nós podemos sofrer alguns inconvenientes, sim, porque estamos trabalhando, exercendo aquela tarefa de uma forma ainda não muito responsável, não muito séria. Mas Kardec faz umas perguntas bem específicas a respeito desses inconvenientes. E a primeira pergunta, aqui no item 221, ele fala de que será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer? Ou seja, será que quem é médium tem alguma questão de saúde orgânica? Ou de um estado simplesmente anômalo? Ou seja, quem é médium é uma pessoa completamente diferente da média dos homens? E aí os espíritos vêm dizer que pode ser anômalo porque não é uma condição normal que nós vemos em todas as pessoas. Anômalo apenas nesse sentido, não que seja diferente ou esquisito. Mas nós nascemos com essa condição. Se a gente tem essa tarefa mediúnica
numa encarnação, a gente assumiu esse compromisso nessa tarefa especificamente, nós chegamos ao mundo com essa condição, com essa possibilidade. E isso é um fenômeno natural, é uma condição natural. E os espíritos também nos dizem que essa questão da questão fisiológica da saúde não tem nada a ver com a mediunidade, tanto que os espíritos dizem: existem médiuns de boa saúde, robusta, e existem médiuns que têm problemas orgânicos, como todos os seres humanos têm. Isso não tem nada a ver com a mediunidade. Então, só para a gente perceber de que assunto Kardec está tratando aqui nesse capítulo, é basicamente para saber se a mediunidade afeta a nós de alguma forma mais grave, mais séria, só pelo fato de exercermos essa tarefa, esse trabalho. E aí os espíritos, Kardec vai continuando nas suas perguntas e pergunta a respeito da fadiga, do cansaço. Quando a gente trabalha mediunicamente, nós ficamos cansados. E os espíritos dizem que algumas tarefas sim, porque elas vão demandar uma quantidade de energia, de fluido nosso, fluido, energia que a gente está falando aqui, mas que nada que uma boa noite de sono não consiga reparar e adequar e normalizar. Ou seja, numa tarefa mediúnica, nós despendemos mais energia sutil e depois a gente repõe isso durante o nosso sono. Nada tão diferente do que quando nós temos uma atividade, às vezes profissional, mais cansativa, chegamos em casa e depois que dormimos, no dia seguinte já nos sentimos recuperados. Nada diferente de nenhum padrão, de nenhum parâmetro da normalidade da nossa vida. E tem mais um item que Kardec também menciona, porque na época era uma das ideias que diziam contra o espiritismo, de que o espiritismo, por causa da mediunidade, fazia com que as pessoas ficassem loucas, por causa desse contato com o mundo invisível. E os espíritos aqui, quando Kardec pergunta nesse capítulo, os espíritos são bem claros e dizem o seguinte: a loucura não acontece em ninguém onde já não haja aquela predisposição, aquele desequilíbrio que já está ali latente em germe. Então, se alguém se dedica à faculdade mediúnica, mas já tem predisposições, já tem alguns traços de possibilidade de desequilíbrio, pode sim aumentar, porque no processo mediúnico nós entramos num outro campo de percepções mais sutis. E para quem já está caminhando numa linha muito tênue entre equilíbrio e desequilíbrio, isso pode confundir as ideias. Então, mais um motivo para o trabalho ser bastante sério e criterioso na escolha das pessoas que vão poder exercer esse trabalho, sem que isso traga prejuízo a quem quer que seja. Então, os responsáveis pelo trabalho mediúnico vão sempre estar atentos para essas questões. Isso, estamos falando de casas espíritas sérias. Então, por que esse assunto é interessante para nós que não somos médiuns, que estamos apenas interessados em doutrina espírita? Qual é a conexão que nós podemos fazer desse assunto com a nossa vida prática? Para aqueles que são médiuns, que desejem em algum dia, em algum momento, trabalhar dentro dessa tarefa, dessa seara mediúnica, nós vamos precisar compreender que é uma tarefa que vai demandar de nós muita disciplina, muita dedicação
e muita vigilância também, porque vamos precisar perceber melhor a qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos, porque vamos estar numa comunicação com outras inteligências de uma forma mais frequente. Então é um trabalho para aqueles que se dedicam a essa tarefa mediúnica que exige muita disciplina, muita dedicação, muita vigilância e também muita humildade, porque vamos precisar, como médiuns, entender que os espíritos que podem se comunicar através de nós, através ou da escrita ou da fala, são espíritos que são necessitados muitas vezes, mas outras vezes são aqueles que trazem orientação. Então, se nós começamos a achar que somos um excelente médium, nós podemos nos perder nesse processo em função do orgulho e da vaidade. E quando um médium se envaidece de si, ele acaba ficando presa muito fácil desses espíritos que eu mencionei, que são aqueles que gostam de confundir e se divertir às nossas custas dessa maneira. Então é necessário essa condição de saber que nem sempre sabemos tudo, estamos sempre aprendendo, estamos sempre evoluindo e que existe sim a possibilidade de eu achar que é um espírito muito evoluído que se comunica através de mim e não ser. Então precisamos estar sempre observando, analisando, comparando, aceitando que um outro companheiro mais experiente analise aquilo que nós estamos trazendo, submetendo a avaliações isso sem melindre, porque não é um trabalho nosso, nós somos apenas intermediários. Então é um trabalho que demanda um aprendizado muito grande daquele que se coloca na tarefa mediúnica. E para aqueles que não são médiuns, mas que se beneficiam das comunicações mediúnicas, né? Quantos livros nós temos, todos psicografados, ditados por espíritos? Quantas mensagens nos chegam? Eu tenho percebido nesse tempo aqui de pandemia, quantas mensagens recebemos através das mídias sociais de supostos espíritos explicando o que está acontecendo no mundo em função do coronavírus. Algumas são interessantes, outras um pouco difíceis de compreensão, então nós precisamos apurar o nosso senso de análise daquilo que a gente lê, principalmente quando são ditados supostamente pelos espíritos. Não é porque é ditado pelo espírito que eu preciso e tenho que acreditar piamente em tudo que está ali escrito. Muito menos se o espírito às vezes coloca ali, assina um nome de alguém muito conhecido para impressionar e nós só pelaquela assinatura não questionamos o conteúdo. Não foi isso que Allan Kardec exaustivamente fala no livro dos médiuns. É necessário que a gente analise e observe tudo para ver se o conteúdo faz sentido para a nossa lógica, se ele não é alguma coisa muito fantasiosa, e nós vamos então desenvolvendo esse senso crítico que é fundamental no trabalho da mediunidade. Então nos serve esse assunto a respeito dos inconvenientes e perigos da humanidade, da mediunidade, para que nós saibamos, como médiuns, lidar com o que nos chega, e nós que lemos comunicações mediúnicas trazidas pelos espíritos, desenvolvamos o nosso senso crítico de uma melhor forma. Então, qual é o parâmetro quando eu leio alguma mensagem supostamente ditada por um bom espírito? Como que eu vou avaliar se ela é confiável? Como é que eu vou saber? Que sinais eu preciso observar?
Além de todos esses que eu mencionei, a linguagem, o encadeamento de ideias, as sugestões que estão sendo ali propostas, se aquilo tem um bom senso minimamente, mas existe uma referência que eu acho muito interessante mencionar também, que é se ela consola as nossas aflições. Se quando a gente lê aquela mensagem, o nosso coração acalma. Parece que as coisas, quando a gente lê uma mensagem confiável, inevitavelmente parece que tudo se arruma dentro do nosso coração, dentro do nosso peito. E muitas vezes observando a atitude do médium. Se o médium é alguém que se dedica àquela tarefa de uma forma desinteressada e abnegada, tomando para si aquela tarefa como sagrada, isso também é um bom sinal. É um sinal de que é alguém que está ali buscando ser um bom intermediário, um bom veículo para trazer aquela informação espiritual. E aí eu gostaria de finalizar trazendo um caso, já que estamos falando de mediunidade, trazendo um exemplo para nós espíritas de uma mediunidade muito bem trabalhada e confiável, que é o do nosso querido Chico Xavier. É um caso que está no livro chamado Inesquecível Chico, de Romeu Grise e Gerson Sestini. A mensagem, a historinha, é um caso de Chico que está no capítulo 14, falando sobre o trabalho mediúnico. E aí isso é Chico falando, né? Às vezes perguntam-me como é que fico de 2 horas da tarde até as 3 horas da manhã em atividade mediúnica. Abrindo aqui um parênteses, que isso é a mediunidade bastante desenvolvida de Chico Xavier. Um médium como nós, muito limitados ainda, não ficamos esse tempo todo em trabalho mediúnico. Chico tinha condição de fazer isso, nós ainda não temos. Eu lhes respondo que ali eu me sinto satisfeito, porque há sempre uma razão, um motivo, um novo campo que se abre. E os espíritos vão aparecendo e eu vou trocando ideias com eles. Fez uma pausa para um gole de café e continuou. Vocês me veem sempre cercado de gente, mas tenho a dizer-lhes que aprendi a viver sozinho e ao mesmo tempo com o povo. Isso se deu porque, com o desenvolvimento e o uso da mediunidade, os meus parentes foram se afastando. Eles não entendiam a tarefa do médium com o qual conviviam. E eu fui me engajando no trabalho, isolando-me. Então aprendi a viver assim. Ora estou no meio dos amigos, ora estou sozinho. Isso é um depoimento muito sincero e muito interessante, porque muitas vezes nós olhamos para a tarefa mediúnica, para alguém que exerce essa tarefa, imaginando que essa pessoa é alguém muito especial ou às vezes até muito evoluído. Não estamos falando de Chico Xavier porque sabemos ser um espírito que está muito adiante de nós em muitos aspectos evolutivos morais. Mas o médium nada mais é do que uma pessoa, como qualquer um de nós, com uma tarefa específica de ser intermediário entre 2 planos de vida. E como qualquer tarefa nessa vida, ela tem um preço a ser pago. Quem quer desempenhar essa tarefa com seriedade, paga um preço. E muitas vezes, às vezes da incompreensão, às vezes de achar aquela pessoa meio estranha, meio diferente. E a dedicação à tarefa é que vai marcar, identificar aquele médium como um bom médium, através de quem obtemos sempre comunicações confiáveis.
Então, para nós que aqui estamos pensando a respeito da mediunidade, sem necessariamente sermos médiuns, é importante saber que ali atrás daquela comunicação existe alguém que foi um intermediário, mas que tem as suas lutas, as suas dificuldades, as suas questões, mas que por desejo do seu coração optou por trabalhar nessa tarefa de ser esse mensageiro, esse intermediário entre os dois planos, para benefício seu, de progresso seu. É uma tarefa que gera benefícios para o médium, mas que tem muitos cuidados e muitas condições a serem atendidas para que essa tarefa seja bem sucedida. Então, mais um motivo para que nós aqui, observando esses tarefeiros, possamos orar por eles, que eles possam ser amparados sempre pela espiritualidade superior nessa tarefa bendita que é a da mediunidade, que consola tantos corações, que conforta tantas dores, que ampara a tantas almas perdidas. É uma grande oportunidade de trabalho, mas é um trabalho que às vezes chega até ao sacrifício. Então, nós vamos aqui encerrando a nossa reflexão de hoje, pedindo a Jesus que abençoe a cada um de nós, onde nós estivermos, e vamos aqui fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, Mestre querido, Espíritos bons, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, buscando compreender um pouco mais aspectos dessa querida doutrina espírita, que tanto nos conforta o coração. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um de nós, onde quer que estejamos, aos nossos lares, aos nossos familiares, mas estende também, Senhor, o teu olhar na direção daqueles que nesse momento passam por situações difíceis, aflitivas. Então, Senhor, leva um pouco da nossa boa energia para cada um que necessite nesse instante de amparo e conforto. Fica conosco, Jesus, é o que te rogamos nesse instante. Que assim seja. Obrigada a todos e uma boa semana.